Henrique Ganso voltando ao Santos ou não? Temos atualizações importantes em relação a essa novela, se o Ganso vem ou se o Ganso não vem. Vamos falar sobre o Roger Machado, que falou sobre a situação do Ganso no Fluminense. Tem o André Mazuco, executivo de futebol do Santos, que comentou, e uma informação importante também do Globoesporte.com. Então fica até o final para você não perder nenhuma informação. Antes, eu quero te dar uma dica para você baixar o aplicativo da OneFootball 100% gratuito. Você seleciona o Santos como a sua equipe favorita e sempre vai receber notificações e ter acesso ao tempo real dos jogos. Vai ficar sabendo se teve gol do Santos, se alguém tomou amarelo, se alguém foi expulso. Então, baixe o aplicativo, é muito bom, recomendo 100%. E bom, vamos começar já, logo de cara, com a informação do Globoesporte.com do Bruno Gilfrida, que diz o seguinte: salário dividido e vontade de Ganso. Santos e Fluminense ainda discutem empréstimo do meia. O futuro de Paulo Henrique Ganso ainda é incerto, mas pode ser definido nesta semana. Desejo do técnico Fernando Diniz no Peixe e reserva no Tricolor, o meia vê com bons olhos um retorno à Vila Belmiro. Mas para isso falta um acerto financeiro entre os clubes, que voltaram a conversar nos últimos dias. Ganso tem contrato nas Laranjeiras até o fim de 2023, mas em função da vontade do jogador, de seu pouco aproveitamento e também de seu alto salário, o Fluminense não descarta o empréstimo. Porém, a primeira oferta do Santos, há 2 semanas, de arcar com uma pequena parte dos vencimentos do meia, foi recusada. Ao retomarem as conversas, chegou-se a um consenso de que a negociação pode evoluir com uma divisão do salário meio a meio. Em crise financeira, o Santos teria que fazer um esforço de caixa, mas mantém a cautela. Internamente, o Peixe se divide entre quem apoia o retorno do meia e quem é contra. Ou seja, há uma divisão, né, nos bastidores do Santos. O técnico Fernando Diniz, ele quer sim uma volta do Ganso ao Santos, principalmente porque, se a gente for lembrar, os melhores momentos do Ganso nos últimos anos, né, que não foram tantos, foi jogando com o Fernando Diniz no Fluminense. Então, por isso também, né, esse bom relacionamento tanto do técnico do Santos como com o jogador poderia dar certo. Inclusive, o Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva, disse que o Fernando Diniz gostaria de contar com o Ganso exatamente para a função do Giamota, né? Ele jogaria nessa faixa de campo. O Santos, que trouxe o Zanocelo, que também pode jogar nessa faixa de campo, né? Se a gente for pensar no meio-campo com o Zanocelo e o Pirani, por exemplo, tem o próprio Sanches, que a gente ainda não sabe se vai renovar, como que vai voltar fisicamente, mas que também pode jogar nessa faixa de campo, e o Ganso seria mais uma opção, né? Ou seja, vários jogadores aí com algumas características um pouco diferentes da outra, né? Dependendo da forma como você quer jogar. Só que falando do Ganso no Fluminense, é bom a gente lembrar que hoje ele é o terceiro reserva. Por quê? Tem o Nenê, que é o titular, tem o Casares e o Ganso. Só que o Casares ele foi convocado e vai disputar a Copa América. Então ele vai desfalcar o Fluminense por um tempo considerável aí. E o Ganso pode ser mais utilizado. Inclusive, o Ganso jogou alguns minutos ali no finalzinho do segundo tempo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Ou seja, tem mais um porém. Caso o Ganso volte para o Santos, ele também não pode disputar a Copa do Brasil, porque ele entrou em campo ontem contra o Bragantino. Outra questão que a gente precisa falar em relação a isso: o Santos não é só a decisão do presidente, né, a figura do Andrés Rueda. Existe um comitê de gestão que eles aprovam e reprovam algumas questões. Questão de empréstimo de jogador, questão de contratação. Ou seja, são 9 pessoas que vão votar e a maioria vai decidir, né, se é a favor da volta do Ganso ou não. Se a maioria votar que é contra, aí não adianta essa negociação. Uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar é que uma possível volta do Ganso pode ser boa para as 3 partes. O Ganso, porque ele quer voltar a jogar, e como eu falei, no Fluminense ele é praticamente a terceira opção, né? E se ele conseguir retomar esse futebol, ele pode voltar a ser aquele jogador que as pessoas, né, tinham credibilidade em cima dele.
O Santos, que precisa de um meia mais armador, né, para o seu time, e também, né, tem esse aval do Fernando Diniz, poderia dar certo. E também o Fluminense. O Fluminense paga um salário alto para o jogador e se livraria de pelo menos metade desse valor, né, emprestando ao Santos. E se ele for bem no Santos, o Fluminense pode vender o jogador, né, no final desse empréstimo para o próprio Santos, ou até mesmo ter um jogador recuperado no seu elenco. Então, todo mundo pode sair ganhando caso, né, o Ganso tenha uma atuação minimamente interessante aqui no Santos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma fala do técnico do Fluminense, Roger Machado, que ontem, depois do jogo contra o Bragantino, foi perguntado como está a situação do Ganso, né? Se ele pretende contar com o Ganso para o decorrer da temporada, e ele respondeu. E na sequência, também vou deixar um trecho do novo executivo de futebol do Santos, André Mazzucco, falando sobre essa negociação com o Santos, né? Santos, Fluminense e Ganso. Confere aí. Sobre o Ganso, né? Recentemente o Diniz no Santos falou, né, que gostaria de contar com o Ganso, que seria bom para todo mundo. E como é que você vê o Ganso no seu grupo? Obrigada. Então, o Paulo, eu falei sobre ele no último jogo, né? Onde, da ausência do Casares, ele passava a ser minha imediata opção e entrou hoje, entrou muito bem, oferecendo o que ele tem de qualidade, né? Eu tenho buscado ajustar um posicionamento dentro do que eu entendo para aquela função, né? Uma posição um pouco mais desgastante para o meio, né? Jogar num tripé, mas o Paulo aqui mesmo no Fluminense já jogou de volante com o Diniz, né? Então tem essa capacidade de fazer essa função, né? E com uma qualidade que poucos jogadores têm, né? Quando ele entrou, muitos passes achou, né? Se posicionou, disputou, roubou bola, né? Isso tudo para demonstrar o que ele está motivado, né? Independente do que vai acontecer, né? Eu conto muito com ele. Retorno do Ganso ao Santos, bom dia. Ricardo, bom dia, obrigado pela mensagem. Assim, sendo muito sincero, esse é um assunto que ele é até recente, né? Essa discussão, eu não tive nenhuma reunião específica sobre o assunto do Ganso. Obviamente é um atleta que teve seu início aqui, tem uma história, tem outras oscilações nessa história, mas naturalmente é um atleta que teve um momento muito importante com o Fernando Diniz também. Mas em relação à negociação, a possibilidades, eu não posso te responder, porque eu preciso me inteirar ainda mais desse assunto e entender na sequência a melhor forma da gente conduzir. Mas hoje eu não tenho uma resposta sobre o Ganso. Então é isso, gente. As negociações ainda estão acontecendo. O Santos precisa abrir mão, né, de dar um valor um pouco maior, principalmente no salário do Ganso, para que o Fluminense, né, tende a liberar o jogador por empréstimo. O jogador quer voltar para o Santos, inclusive até voltou a seguir o Santos no Instagram, né? Para algumas pessoas isso tem um significado grande, para outros não tem significado algum, mas fica aí uma informação extra em relação ao que o Ganso fez recentemente nas redes sociais dele. Enfim, se o Ganso vai voltar ao Santos ou não, só o tempo vai nos dizer. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês são a favor ou não de uma possível volta de Paulo Henrique Ganso? Vale lembrar que ele tem 31 anos, né? E enfim, vamos ver se Paulo Henrique Ganso volta. Fiz a enquete lá no meu Twitter, inclusive vou deixar aqui as minhas redes sociais, @NagilaLuz, lá no Instagram e lá no Twitter. Lá no Twitter eu fiz a minha enquete e deu que o Ganso seria bem-vindo, né? Mais de 60% gostaram da ideia que o Ganso possa voltar. E eu quero agora a opinião de vocês aqui no YouTube. Você é a favor ou contra o retorno de Paulo Henrique Ganso? Deixa aí nos comentários para eu dar uma olhada. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e também seja membro. E temos uma novidade também. Temos uma liga no Cartola, Fantástica Liga. Vou deixar na descrição também como faz para você participar da liga, caso você queira. Valendo uma camisa oficial do Santos e uma camisa retrô. Beleza? Então é isso. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.